Salve, salve nação rubro-negra, sejam todos muito bem-vindos ao canal Marquinhos Fla Assunção. Eu estou chegando na tarde dessa sexta-feira, trazendo muitas notícias e informações, atualizando você de tudo o que acontece de mais importante no rubro-negro mais querido do Brasil, o Clube de Regatas do Flamengo. Para não perder tempo, eu vou detonar todas as notícias do Flamengo, não vou dar destaque, vai ser uma notícia atrás da outra, portanto, fique ligado e acompanhe esse giro de notícias do canal Marquinhos Fla Assunção. Flamengo treinou hoje pela manhã, fez seu último treino, o treino já pronto para a partida de amanhã contra o Curitiba, às 19 horas no estádio Mané Garrincha, em Brasília. A expectativa é grande pela definição do substituto de Gabriel Barbosa, o Gabigol, suspenso pelo terceiro amarelo que tomou na partida contra o Corinthians. Outro também é a pela presença ou não de Davi Luiz, ele que saiu no transcorrer da partida contra o Atlético Mineiro sentindo alguma situação, porém o Flamengo em nenhum momento confirmou a lesão de Davi Luiz. Arturo Vidal tem treinado desde ontem normalmente no Flamengo. E o que impressiona é a parte física do jogador. Ele está muito bem condicionado, o que lhe credencia para poder estrear pelo Flamengo no próximo dia 20, primeiro jogo após a abertura da janela de transferência contra o Juventude, jogo que também será realizado em Brasília, no Mané Garrincha, por conta que o gramado do Maracanã está fechado para manutenção do seu gramado. Da mesma forma, tem previsão de estreia também no dia 20 pelo Flamengo, o jogador Everton Cebolinha, que já está treinando há mais de 15 dias pelo Flamengo. A arbitragem da partida de amanhã contra o Curitiba foi definida como sendo o árbitro Flávio Rodrigues de Souza, aquele mesmo que expulsou o Gabigol num campeonato brasileiro recente com 5 minutos de jogo. Terá como assistentes, assistente 1, Daniel Paulo Zioli, assistente 2, Gustavo Rodrigues de Oliveira e como árbitro de vídeo, tomando conta do VAR, Rodrigo D'Alonso Ferreira. A transmissão, meus amigos, será exclusiva do Premier. Mudando aqui de assunto, o Flamengo marcou também a apresentação de Arturo Vidal para na próxima segunda-feira, lá no CT Ninho do Urubu, às 2h30 da tarde, segunda-feira, dia 18. Então, não percamos a entrevista coletiva de apresentação de Arturo Vidal, segunda-feira, dia 18, às 2h30 da tarde. Bom, meus amigos, na quarta-feira passada, diante do Atlético Mineiro, partida em que o Flamengo se classificou para as quartas de final da Copa do Brasil, estavam presentes no Maracanã os auxiliares técnicos do treinador Tite da seleção brasileira. Essa presença dos auxiliares técnicos condicionaram e colocaram Pedro, o centroavante do Flamengo, na alça de mira para uma convocação para uma eventual Copa do Mundo do Catar. Desde que a FIFA autorizou o aumento de 22 jogadores para 23 dos selecionáveis que podem ser inscritos para a Copa do Mundo, Pedro passou a ter muita chance de ser convocado, até por conta também da sua característica única enquanto jogador centroavante, jogador pivô centroavante. Dorival Júnior completou hoje 35 dias à frente do comando técnico da equipe do Flamengo. Nesse período são 10 jogos, sendo 6 vitórias e 4 empates. Dorival Júnior está invicto e tem aproveitamento de 100% no Maracanã. Jogando no maior estádio do mundo, são 4 jogos e 4 vitórias. Mas o mais importante, nem disso tudo é o retrospecto. O mais importante é que já é notório a evolução e o aparecimento de um padrão de jogo próprio da equipe. Então é isso que a gente tem que levar em consideração. Bom, meus amigos, para quem há um mês atrás estava sendo muito questionado, e aqui eu falo do nosso clube, o Flamengo, questionado por toda a imprensa esportiva especializada, essa imprensa clubista e bairrista paulista,
questionado que talvez nem se classificasse nem para as quartas de final da Libertadores diante do Tolima e nem também das quartas de final da Copa do Brasil diante do Atlético Mineiro. O Flamengo e mais dois clubes do futebol brasileiro, juntos, Atlético Paranaense e Corinthians, são os únicos times do futebol brasileiro que nesse momento disputam as três competições mais importantes da temporada: Libertadores, Brasileiro e Copa do Brasil. Tinha uns aí favoritos que estão caindo pelo caminho, já caíram na Copa do Brasil e se enfrentam pelas quartas de final da Libertadores. Cairá mais um e um deles somente ficará disputando o Campeonato Brasileiro. Quem te viu e quem te vê, o Malvadão voltou, abra o olho, o Malvadão voltou. Bom, meus amigos, o Flamengo tem 100% de aproveitamento quando se encontram Léo Pereira e Dorival Júnior. O atleta que fez 5 jogos com a camisa do Flamengo, sendo dirigido por Dorival Júnior, tem 100% de aproveitamento. Nesses jogos que Léo Pereira tem se destacado, ele realizou 31 cortes, 8 desarmes e ganhou 70% dos duelos aéreos em que ele participou. Bom, o Flamengo, ao passar pelo Atlético Mineiro quarta-feira pela Copa do Brasil, se confirmou como o clube brasileiro que mais chegou às quartas de final da Copa do Brasil. São ao todo de 22 classificações, 2 a mais que o segundo colocado, que é o Grêmio. Bom, o sorteio dos confrontos das quartas de final da Copa do Brasil de 2022 será realizado na próxima terça-feira, na sede da CBF, às 13h30. Esse sorteio tem como dinâmica ser realizado com um pote único, com todos os clubes dentro desse pote e todos podendo jogar contra todos. Ele também, esse sorteio, define o chaveamento até o final da Copa do Brasil. Portanto, quando a gente souber o adversário do Flamengo, a gente pode projetar uma eventual chegada do Flamengo até a finalíssima da competição. O Flamengo ontem também renovou o contrato do cria da base, Vitor Hugo, que tem se destacado muito aí nos profissionais. Ele renovou por mais 5 anos com o mais querido do Brasil, aumentando a multa rescisória para 100 milhões de euros, aproximadamente 543 milhões de reais. O Flamengo não perde para o nosso adversário amanhã, o Curitiba, há 5 anos. A última derrota foi em 2017 por 1-0 lá em Curitiba, pelo Brasileirão. O retrospecto nos últimos 20 jogos entre Flamengo e Curitiba são 13 vitórias do Mengão, 2 empates e 5 derrotas ocasionadas. O Flamengo tem também os 3 maiores públicos da temporada do futebol brasileiro. Em primeiro lugar, Flamengo e Palmeiras pelo Brasileirão 2022, com 69.997 torcedores. E contra o Atlético Mineiro, na última quarta-feira, é o segundo, com 68.747. E contra o Fortaleza, 65.422 torcedores. A maior média de público do Campeonato Brasileiro de 2022 também é do Flamengo. Mais ou menos 59.599 torcedores por partida. Essa média de público do Flamengo, ela é maior 20 mil do que a do segundo colocado, que é o Corinthians, que tem 37 mil e alguma coisa. Bom, meus amigos, o Ilharão, ex-jogador do Flamengo, vendido ao Fenerbahçe, utilizou as redes sociais para agradecer ao Flamengo e também à nação rubro-negra. Ele agradeceu a oportunidade de ter podido jogar pelo Flamengo, honrado esse manto sagrado, reconheceu que não pôde agradar a todo mundo, porque isso é inerente do ser humano, mas que colocou seu nome na história do grande clube, do gigante clube, que é o Clube de Regatas do Flamengo. Bom, meus amigos, o gol que o Lázaro fez na primeira partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil contra o Atlético está sendo comparado ao gol que foi feito pelo Carlos Eduardo quando em 2013, enfrentando o Cruzeiro, ele também fez um gol
lá no Mineirão, que possibilitou o Flamengo chegar no jogo da volta no Maracanã contra o Cruzeiro em condições de vencer. E assim foi feito. Naquele tempo tinha um gol qualificado e no jogo de volta o Flamengo ganhou de 1-0 do Cruzeiro, gol de Elias, selando a classificação e selando a participação do Flamengo na finalíssima do campeonato. Naquele ano, o Flamengo venceu a Copa do Brasil pela última vez, em 2013, em partidas contra o Atlético Paranaense, quando empatou em 1-1 em Curitiba e venceu por 2-0 no Maracanã. O Flamengo, agora falando do mercado da bola, tem acordo sacramentado com o Wallace, bases salariais definidas e os agentes e o staff do jogador encontra-se na Itália, mais precisamente na cidade de Udine, resolvendo com a diretoria do Udinese a liberação do jogador. A situação de Wendel, pertencente ao Zenit, é mais ou menos a mesma coisa do Wallace, né? Porque o Flamengo tem as bases acertadas, praticamente aceitou a contraproposta do jogador e agora o staff do atleta trabalha junto à diretoria do Zenit pela liberação do jogador. Teremos alguma definição até o final dessa semana, porque a preocupação é grande, porque as inscrições da Copa do Brasil só podem ser feitas até o dia 26 de julho desse mês. Então, e para encerrar, na última entrevista do Marcos Braz, ele sinalizou que o Flamengo fará 3 contratações fora Cebolinha e Arturo Vidal. Como 2 nomes já são conhecidos, o Wendel e o Wallace, a gente pergunta para você a sua opinião. Quem será esse terceiro jogador? Qual posição será que ele joga? Bom, meus amigos, o giro de notícias foi esse. Eu vou ficando por aqui pedindo a você que não é inscrito no canal, que se inscreva, que deixe o seu like para fortalecimento do nosso canal, que compartilhe nas suas redes sociais os nossos conteúdos e que você também ative o sininho das notificações para toda vez que o YouTube, que o canal Marquinhos Assunção se movimentar, o YouTube possa notificá-los. Eu vou ficando por aqui dizendo um até breve, um até logo. Fiquem com Deus, porque eu sempre estou com ele. Saudações rubro-negras. Fui!